Sou um sonhador, sou um trabalhador. Porra, a abelha me picou de tudo quanto é. Foi o primeiro contato que eu tive com a academia. Tá vivo é diferente de viver. Talvez seria isso. Cara, eu enfrentei todas as barreiras, assim. Todas. Quem é Guilherme Marinho? Guilherme Marinho é uma pergunta interessante. Cara, sou um sonhador, sou um trabalhador, sou um menino que veio de uma família simples, humilde. Fui criado com meus avós, com meus tios, com a minha mãe. Mas o Guilherme Marinho é um sonhador. O Guilherme Marinho é uma pessoa que vive intensamente a vida, que ama trabalhar, viciado em trabalho. E Guilherme Marinho é esperança, sempre acredito que pode haver coisas melhores, mundo melhor, acredito no amor, acredito no trabalho e Guilherme Marinho é um bom sonhador. Cara, eu nasci, Jeff, em Pouso Alegre mesmo. Minha infância foi uma infância muito simples, né? De criança pra rua mesmo, chutando, paralelepípedo, descalço, jogando bola na rua. Mas foi uma infância muito alegre, cara, uma infância muito, muito boa. Eu tive uma educação muito rígida dos meus avós, né? A moda antiga, né? Aquela educação meio que a gente ensina na pressão, né? Vamos forjar na pressão. Então, foi uma infância com todas as características daquela infância da moda antiga, sabe? Mas com muito amor, com muito puxão de orelha, com muita brincadeira, com muito dedo machucado, com muito pé esfolado. Mas foi uma infância maravilhosa. Tenho ótimas lembranças da minha infância. Você tem alguma história marcante da sua infância? Cara, eu tenho várias histórias marcantes da infância, mas eu tenho uma muito interessante que eu sempre lembro dela. Eu tinha muito medo da minha avó, principalmente. Do meu avô, mas muito da minha avó. E para quem é mais antigo de Pouso Alegre, da região de Pouso Alegre, onde é o Baronesa, era uma fazenda, né? E a gente pulava lá na fazenda para pegar frutas, enfim, algumas coisas. E um determinado dia eu pulei nessa fazenda, tinha uma bola preta na árvore, eu não sabia o que foi, fui bati na bola. Adivinha, né? Porra, a abelha me picou de tudo quanto é parte do meu corpo que você imaginar, tava picada. Só que eu cheguei em casa e não poderia contar isso pra minha avó, porque era perigoso ela terminar de achar umas abelhas em mim. Ela ia bater tanto em mim que ia, Nossa Senhora. E aí eu passei álcool e coloquei a camisa e tal, e foi dando a noite, começou a dar febre, eu comecei a passar mal. Meu avô tinha sempre o costume de passar na cama da gente para olhar. Ela passou na cama, olhou, eu acordado, aquele febrão, eu tinha 10, 11 anos, aquele febrão. E o que é isso? Na hora que ela tirou minha camiseta, a primeira coisa que ela falou assim, eu te mato. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Tá doendo muito, né? Teve que me levar para o hospital de madrugada, enfim. Foi nossa, é uma história assim que eu preferia ficar com a dor da picada do que pensar na minha avó me bater. Isso era muito engraçado, porque era muito brava e acabou que ela não fez nada, acabou que ficou por isso mesmo. Quais foram os seus principais aprendizados dentro de casa? Cara, um dos maiores aprendizados que eu tive é honestidade, assim, trabalho e honestidade. Meus avós, minha família, eles têm um viés de honestidade, de trabalho muito grande, então isso está muito enraizado em toda a nossa família, assim, difícil de mudar, difícil de desligar. Então, assim, o viés de, cara, você só vence pelo trabalho, você não vence pelo jeitinho, você não vence pelo atalho, não. Você vence com trabalho duro, tá enraizado. Assim. Acho que foi um dos grandes aprendizados que minha avó e meu avô me deixaram.
Alguém te inspirou a seguir na área da educação física? Cara, primeiro assim, eu acho que década de 80, né? Eu sou de 85, toda criança que nascia queria ser jogador de futebol, né? Primeiro isso. Mas quem me levou a primeira vez para a academia foi minha tia. A minha tia era professora de educação física, mas na época não tinha faculdade de educação física, né? Era provisionado e tal, alguma coisa assim. Então ela ia, alguns horários que ela cuidava de mim, ela trabalhava na Lúcia, na Energia Vital, e ela tinha que me levar, cara. E assim, foi o primeiro contato que eu tive com a academia. Eu acho que desde aí eu amei, porque meu primeiro trabalho dentro de uma academia foi com 16 anos. Primeiro foi dar aula de dança e nunca mais parei. Desde 16 anos eu estou dentro de uma academia. Quando você era jovem, o que o esporte significava para você? Cara, era a maneira de mudar minha vida. Era a maneira que eu tinha para tirar meu estresse, tirar meus medos, tirar minhas dores. A gente não sabia no momento, né, que é isso, mas hoje você entende. Por que queria ficar 5 horas na educação física? Por que você queria ficar, quando começa a ir para academia, gastava 3, 4 horas na academia? Então, assim, cara, eu falo que o esporte é a solução de muitos problemas que a gente vive hoje na humanidade, né? O exercício, o esporte em si, porque ele cura muitas feridas, assim. Ele é um remédio que a gente deveria usar mais. Quando você decidiu que seria um profissional de educação física? Pergunta. Eu percebi que eu ia ser um profissional de educação física quando eu desisti de fazer educação física e fui fazer administração de empresas. E no quarto mês de administração de empresas, eu entendi que eu ia ser profissional de educação física e não seria nem perto de um bom administrador. Qual é o desafio para quem empreende na área de saúde e bem-estar? Cara, o principal desafio, primeiro, é romper barreiras, né? Romper barreiras financeiras, barreiras sociais, barreiras ideológicas, enfim. Tem muita coisa muita mística atrás de um profissional de educação física, de homem, de academia, de negro, de branco, enfim. É bem maior. Então, por exemplo, a gente vê muito caso aí de academia só feminina, porque o marido não deixa ir para uma academia que tem homem, mas pode ir num bar que tem homem e mulher. Então, assim, é uma série de coisas, cara. São muitas barreiras, tanto financeiras, tanto sociais, enfim, culturais, né? Então, assim, a academia agora está virando febre, mas a academia há 10 anos atrás tinha... 10, 12 anos atrás tinha 3, 4 academias numa cidade de 150 mil habitantes, igual Pouso Alegre, entendeu? Então, assim, são muitos, cara, são inúmeros desafios, mas eu acredito que o maior é quebrar a barreira financeira e social. Eu acho que é o maior. Como surgiu a ideia de criar o primeiro centro de treinamento do Brasil? A ideia do Live foi simples, cara. A ideia do Live foi lei da oferta e da procura. Eu atendia como personal na Academia Ana Maria e aproveito para deixar minha eterna gratidão para Liliane, Pedro, José, assim, nossa, o que eles fizeram por mim. Nossa Senhora, fala da Liliane, meu olho enche de lágrimas, assim, sou grato à vida por eles, assim, vida. Eles estão em minhas orações sempre. Mas quando eu atendia lá, chegou um momento que eu não conseguia mais atender a demanda. Eu criei a minha metodologia, que hoje é usada aí por vários estúdios em Pouso Alegre, usa a mesma metodologia, elevação de temperatura, preparação, ativação de core, ativação neural, enfim. E chegou um momento que eu já não conseguia mais atender as pessoas. A minha grade a fila de espera era maior do que o número de clientes que eu atendia. Então o que eu fiz?
eu falei, cara, eu preciso passar isso para mais gente. Passei para 1, passei para 2, passei para 3, passei para 4 e hoje são 92 funcionários diretos e mais 20 indiretos. O momento que deu certo foi o momento que eu parei para entender que eu já era responsável direto pelo sustento de 30 famílias ali, né? Na hora que a pandemia, eu parei, cara, eu não posso mandar ninguém embora, como não fiz, né? Eu não tive coragem de mandar, errado ou certo, mas eu não tive coragem de mandar ninguém embora na pandemia. Pagamos salários aí para professores ficar em casa, dar aula online, enfim. Mas eu comecei a ter uma noção de que, cara, é um negócio que as pessoas já contam com isso na vida. Isso, elas faz parte da vida delas. Então, assim, esse momento da pandemia me ligou muitos alertas, assim. Quando surgiu a ideia da rede WickFit? Cara, primeiro a ideia da Wix surgiu numa necessidade da cidade. A cidade não tinha ainda uma rede forte, né? O Wix foi a primeira rede criada aqui, né? Maior, 4 unidades, com um conceito de atendimento diferente, muitas aulas coletivas e tal. Então era uma necessidade. A primeira ideia foi a necessidade da cidade, que a cidade precisava. Tanto que agora que está chegando, né, outras redes aqui, mas a ideia principal foi a necessidade que a cidade tinha. E o principal desafio foi manter, a gente ia abrir no primeiro lockdown, né? Então, assim, o teu planejamento financeiro de 5 anos, ele acaba ali, né? Então foram 3 meses fechados, foi sem faturamento, sem operação. Depois quando a gente comprou a academia do lado, era uma academia totalmente destruída, um prédio totalmente sem condições, e agora a gente está terminando toda a reestruturação quase 5 anos depois, né? Então, assim, o desafio financeiro foi o maior, mas disparado, né? O maior desafio foi o financeiro, assim, lidar com uma operação muito grande, 6 mil alunos mês, enfim, a rede, né? A rede atende quase 6 mil alunos, então, assim, foi bem complexo, mas conseguimos. A pandemia fez você pensar em desistir? Eu sempre ponho meus dias e meus pensamentos no coração e entrego a Deus. Então, assim, eu não tive um momento de, putz, vou desistir. Eu tive dias, assim, que foram para repensar, assim. Dias que, cara, não vou esquecer, talvez, vou lembrar até no meu último dia de vida. O que eu passei nesses 4 anos, em especial os últimos 3, né? 5 anos, em especial os últimos 3. Mas nos momentos mais difíceis, cara, eu pensei em não desistir, mas em remodelar, mudar a rota, em mudar o caminho, porque eu não tenho muito a opção de desistir, porque sou eu e Deus, né? Então não tenho essa opção. Como você vê o papel da atividade física no bem-estar das pessoas? Cara, como eu falei para você agora há pouco, a atividade física, o exercício físico, o esporte, ele é um remédio que ele deveria ser mais usado. Então, assim, ele salva vidas, ele salvou a minha, ele salva a vida de muita gente, ele salva a vida de milhares de pessoas todos os dias. Então ele diminui sua dependência química, tanto de remédio quanto de drogas, né? Álcool, cigarro, ele libera uma farmácia hormonal dentro de você. Então, assim, o exercício é a forma que o homem encontrou de se viver melhor e mais. Que conselho você daria para o Guilherme lá do início da carreira? Escute menos as pessoas. Cada vez menos. Esse é o que eu levo para a vida, mas eu cada vez
deveria escutar menos as pessoas. Porque normalmente as pessoas elas não falam para você o que realmente seria bom para você. Às vezes ela fala para você o que seria bom para elas, o que seria cômodo, às vezes o que elas fariam, mas eu acho que cada um tem sua realidade. Então você me perguntou agora também o que eu sabia, que momento que eu sabia que deu certo. Um outro momento é quando eu tinha uma crítica muito grande, tinha muita gente criticando, eu falei, isso aqui tá ficando bom, porque ninguém chuta cachorro morto. Então se tem muita gente batendo, alguma coisa tem. Então eu escutaria cada vez menos as pessoas. O que as pessoas não sabem sobre você, mas que te define? Cara, eu acho difícil me definir, eu me definir assim, uma palavra, uma frase. Mas, cara, tem muita coisa que as pessoas não sabem de mim, assim. Nossa, é muita coisa. Eu não sou uma pessoa que me abre no geral, assim. Eu não falo da minha vida de mim, né? Da minha vida acaba sendo que muita gente sabe que eu convivo com 3 mil pessoas dia, né? Mas eu não sou uma pessoa que me expõe minha vida na rede social e tal, minha vida particular, né? Mas, cara, nossa, tem muita coisa, mas uma coisa que a galera não deve saber é que eu sou chato pra caralho, sou muito chato. Assim, as pessoas às vezes falam assim, nossa, aconteceu isso no meu serviço, meu patrão é isso, meu gestor é isso, meu patrão é isso. Cara, se você trabalhasse comigo, você tá maluco, esse cara é um deus perto de mim, é um santo. Mas eu sou uma pessoa chata, me cobro muito do que eu tenho que fazer, enfim, exigente demais. As pessoas acham que às vezes eu sou muito calmo, não sou, eu sou uma pessoa muito intensa, às vezes muito nervosa, mas, nossa, tem muita coisa. Se eu fosse falar aqui, ficaria 1 hora falando. Quais valores para você são inegociáveis? Cara, palavra pra mim é inegociável. Palavra. Contrato pode se romper, palavra não. Então, assim, uma vez que eu apalavrei, cara, eu já tomei muito prejuízo por conta de dar a palavra. Mas, pra mim, não é negociável. Uma vez que você falou, você tem que cumprir e ponto. Sem vírgula. O que você aprendeu sendo pai de família? Eu aprendi que é sempre possível a gente amar mais. Assim, é incondicional o amor que eu tenho pela minha esposa, pela minha filha. É algo que eu jamais imaginei que existisse, assim. Um negócio maluco, um negócio de doido. E, cara, elas me movem assim de uma maneira. A Mariazinha chegou e mudou a nossa maneira de ver a vida, cara. Uma doideira, assim. A menina deixa a gente em êxtase. Isso é maravilhoso. Me fez até voltar a fazer exercício. Mariazinha é fera, mas, cara, a minha família é muito amor, assim. Eu quero que eles... Quero passar pra Maria, quero passar pra Mari sempre o amor, assim. Eu acredito no amor. Não acredite que o mundo é só coisa ruim, só gente ruim. Não, tem muita gente boa, tem muito amor, tem muito carinho. O mundo é um lugar que tem pessoas que vivem e nos fazem viver. Se a sua vida fosse um livro, qual título teria? Se minha vida fosse um livro, eu poderia, vamos pensar um título aqui... Menino que enfrentou todas as barreiras. Cara, eu enfrentei todas as barreiras, assim. Todas. Graças a Deus, consegui superar, passar por todas. Deus me colocou aqui porque tem alguma coisa de... Ele quer algo muito diferente pra mim. Então, eu acho que é por aí. Acho que é nessa linha.
Uma mensagem do Guilherme Marinho para as pessoas. Cara, forte, hein? Cara, acredite no seu sonho, acredite no trabalho, acredite no amor, seja feliz, fique triste, acerte, erre, viva a vida. A vida não é feita só de ótimos momentos, bons momentos, a vida é feita de percalços, a vida é feita de momentos desafiadores, mas tá vivo é diferente de viver. Talvez seria isso. Defina em poucas palavras. Guilherme Marinho. Trabalhador. Avô. Mentor. Avó. Amor. Mãe. Cuidado. Maria. Pedaço de Deus na terra. Mariela. Amor da minha vida. Educação física. A mudança do que a sociedade tinha já definido que eu seria. Academia. Um ambiente que eu quero transformar e levar para o máximo de pessoas que eu conseguir. Família. De Deus. Pouso Alegre. A cidade que me possibilitou a crescer, trabalhar, empreender. Sou muito grato ao Pouso Alegre. Amigos. Tenho amigos que eu posso confidencializar coisas, tem amigos que eu não confidencializo tantas coisas, mas é importante, todo ser humano precisa de amigos. Deus. Alimento. Sou um sonhador, sou um trabalhador. Porra, a abelha me picou de tudo quanto é. Foi o primeiro contato que eu tive com a academia. Tá vivo é diferente de viver. Talvez seria isso. Cara, eu enfrentei todas as barreiras, assim. Todas.